Seja bem-vindo ou bem-vinda a mais uma edição, terceiro episódio deste podcast que é o BNI do Rota dos Plátanos, este projeto que vem para você aprender, não só aprender, mas se qualificar e se inspirar com empreendedores que fazem dos seus negócios uma grande conexão, uma grande rede de alavancagem. Quer saber e aprofundar mais como é que funciona esse jogo de faturamento em vários níveis, não só o financeiro? Pois aqui nessa tarde, independente se você estiver nos assistindo de manhã ou de noite ou à tarde, estaremos aqui conversando agora com o segmento de prosperidade financeira. Sim, Liliane e Juliano, eles são membros do BNI, grupo da Rota Romântica. Não é mais Rota Romântica agora, é a Rota dos Plátanos. Nosso grupo nasceu na Rota Romântica, em Dois Irmãos. Agora a gente tem os encontros nas terças-feiras às 7 horas em Ivoti. E estamos nomeando de Rota dos Plátanos para você aí nos acompanhar nas redes sociais. Procura BNI Rota dos Plátanos e participe. Seja como convidado, seja como ouvinte desse podcast, se inspire. Olá! Como é que estão? Olá! Estamos bem, eu estou muito bem, acredito que a Liliane também. Muito feliz em estar podendo aí participar desse podcast aí do BNI Rota dos Plátanos. E vamos conversar, vamos debater alguns assuntos importantes aí. Prosperidade financeira, vamos prosperar? Essas pessoas que nos assistem, Liliane? Claro, muito obrigada pelo convite, vai ser um prazer contribuir com quem está nos assistindo. Então, se apresentem. Juliano trabalha com proteção financeira, de vida, de família, Liliane de empresas, que também não deixa de ser de vida e de família, né? Cada um do seu jeitinho. Vamos complementar muito bem esse jogo aqui de prosperidade junto com seus negócios, junto aí com o seu dia a dia. Se apresente, Juliano. Então, eu sou o Juliano Zimmer, eu sou natural de Dois Irmãos, eu ocupo a cadeira de proteção em vida, seguro de vida no BNI. Eu sou consultor de proteção financeira em parceria com a MetLife. Eu sou formado em administração de empresas, vim do ramo financeiro, onde atuei por mais de 10 anos vivenciando a experiência de proteções. E então, agora fez um ano que eu estou à frente aí das proteções em vida. Eu me chamo Liliane de Almeida, eu sou engenheira de produção por formação, tenho mestrado na área de inovação, já trabalhei por muitos anos na indústria, mas atualmente atuo como consultora financeira e empresarial. O meu foco é fazer com que as empresas deem mais lucro, né? E cresçam, prosperem e façam com que os seus sócios possam realizar os seus sonhos. Eu já vou começar, antes de aprofundar como funciona o negócio de vocês na prática junto com as empresas, eu já vou deixar de cara, assim, de largar uma pergunta que não quero calar, que as pessoas nos fazem. Entrar no BNI dá dinheiro, Liliane? Dá dinheiro, vale a pena? Quer responder primeiro? E se uma consultora financeira, uma pessoa que trabalha com proteção financeira estão dentro do BNI? Então, eu, particularmente, eu sou um dos membros fundadores, né, do Grupo BNI, assim como a Liliane também. Para mim fez muito sentido estar presente. E sim, dá dinheiro sim. Com certeza dá dinheiro sim. Dá dinheiro sim. Quando a gente faz algo que a gente gosta, quando a gente trabalha com algo com um propósito, não tem, a consequência boa vem, né? Então, sim, dá retorno sim, vale muito a pena. Ele sorriu, viu? Ele sorriu. A LM Consultoria, que é a minha empresa de consultoria, tem como um dos valores principais crescimento. E quando eu entrei no BNI, eu fui uma das membros fundadoras, porque eu percebi que, pelo projeto, que era um projeto que poderia promover não só crescimento financeiro, que é o principal objetivo, mas também crescimento em desenvolvimento empresarial. Então, o BNI dá dinheiro sim, mas no meu ponto de vista, o retorno imensurável do BNI é o crescimento em desenvolvimento, em competências comportamentais que são essenciais para todos os empresários e que a gente não tem uma escola onde a gente aprende. Nossa, ela causou na impacto dela, né? Imensurável a lei do retorno financeiro. Quem não conhece, por favor, de novo, novamente, está convidado não só a escutar e compartilhar esse podcast, mas também a participar de uma reunião nossa, né? Sim. Vamos falar então sobre vida financeira, proteção financeira, alavancagem financeira. Dentro desse contexto, como é que funciona? Vou deixar pegado um pouquinho para cada um falar, assim, quando vocês querem ajudar
a pessoa ali, né? Seja um membro, seja um mercado, um cliente de vocês, na questão da alavancagem financeira. Quais são as dores do mercado hoje que motivam vocês a estar trabalhando com isso? De cuidar e solucionar a vida das pessoas nesse sentido mesmo, de alavancagem financeira. Posso começar? Pode. Bom, o meu trabalho vem um pouco... O meu propósito como empresa é fazer com que as empresas cresçam, né? Gerem lucro para o dono. Porque ser empresário no Brasil é até... A gente ri de nervoso quando fala isso, né? Porque a gente não tem... Não. Eu atendo 5 países além do Brasil, então eu posso falar com propriedade. Nós tomamos um risco do caramba aqui no Brasil sendo empresários. Quase entendeu? achei que ela ia falar palavrão que combina com a Então, assim, como o empresário, ele toma muito risco, ele tem uma carga de compromisso, de custo, assim, que é incalculável para em vários âmbitos. No mínimo, o empresário tem que ganhar muito dinheiro. No mínimo, e merece. No mínimo, é A muito responsabilidade, os riscos, o Não, passivo. e o nível de estresse, o passivo. Nossa! Normalmente eu não falo nisso porque é desanimador. Vai, fico mais nervosa ainda. Mas é assustador, né? Então, assim, primeiro que ele tem que ganhar dinheiro. Porque se é pra só ele tirar um bom salário, ele vai trabalhar pra alguém, que é muito mais tranquilo, tu entendeu? Então, assim, eu acho que o empresário ele tem que ganhar dinheiro, só que ele não sabe. Então, Isso. o meu trabalho é ajudar ele a ganhar dinheiro. Por que eu digo que ele não sabe? Porque normalmente a gente começa a empreender por uma necessidade, né? Porque perdeu o emprego e tal. Isso é menos comum até hoje em dia. Ou então por uma oportunidade. Aí não se preparou. E aí, nessa oportunidade, tu pensa no core do negócio. Então, tu é um fotógrafo, eu vou abrir o meu próprio estúdio. É aquilo que eu porque tu gosto. conhece tecnicamente a operação, mas tu não sabe gerir um negócio. Tu não sabe cuidar do dinheiro do teu negócio, né? Então, e as escolas não ensinam isso, nem a faculdade de administração, temos aqui um administrador formado, não ensina isso no detalhe. Até porque cada negócio é um negócio. A visão que se precisa ter é uma visão de gestão, né? Então, o meu trabalho vai em ajudar esse empresário a construir um patrimônio, né? Para que ele se sinta realizado na profissão, para que ele sinta que vale a pena todos os desafios que ele está enfrentando como empresário. Depois disso vem o trabalho do Juliano, que é proteger esse patrimônio, né? Não acaba aí ainda. A construção é o que eu venho para fazer. Vamos fazer esse negócio crescer, porque tu merece que esse negócio cresça, entende? E depois tem mais uma questão, não se prepara quando empreende por necessidade e às vezes quando a coisa é tão pegada que no dia a dia nem consegue ter tempo para parar para pensar sobre isso. E aí quando vê, passou 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, adoeceu e não prosperou naquilo que era de direito. Exatamente. Isso é desesperador, né? Mas assim, primeiro que a pessoa ela precisa ter a consciência de que isso pode acontecer, né? Essa é uma coisa que a gente não consegue ajudar, né? Mas já estamos fazendo nosso trabalho aqui através desse podcast. Com certeza. Agora, nós temos diversas situações em que o empresário pode nos procurar. Então, ele pode nos procurar quando ele sente que a coisa não anda, quando ele trabalha muito e não vê o resultado financeiro, ou mesmo quando ele tá vendo que tá crescendo muito e começa a dar aquele desconforto de vou crescer desordenadamente, vou perder o controle da minha empresa. Que aí gera as doenças também. Sim. Estresse, burnout. Exatamente. Que o Juliano vai falar com propriedade agora também. Exatamente. Então, assim, a gente só não faz recuperação de empresa que tá falida, tá? Aí é pro jurídico. Daí é outro departamento. Tá? Outro colega do BNI. Exatamente, outro departamento. Mas assim, fazer a empresa começar a dar lucro, fazer um planejamento estratégico e financeiro da empresa, identificar por onde que perde dinheiro, por que tu não vê a cor do dinheiro no final do mês, e planejar um crescimento ordenado, com método, com processo, nós fazemos. Independente do tamanho e do segmento. Independente do segmento, porém para pequenas e médias empresas. Legal. Nem micro, nem grande. Antes de passar a bola pro Juliano, eu vou fazer uma ponte só. Lembrando o pessoal que no terceiro episódio, que é o anterior, a Simone comentou isso da Fighting, que ela tá há 29 anos prosperando. Ela fala assim, Aline, faz 29 anos que eu escuto dizer que no ano seguinte, que ano que vem vai ser pior. E aí, né? E como é que tem alguém que prospera e às vezes eu não? Será que tem algum problema com o mercado? Com a economia, com a política, ou será que tem falta desse conhecimento que a Liliane está nos trazendo? De processo daqui a pouco, né? Processo, gestão, estratégia. Ou seja, em outras palavras, por mais que sim, talvez o ano que vem possa
ser pior, sempre tem salvação. Sempre tem. E sempre vai ter empresa crescendo. Mesmo no pior cenário. Mesmo no pior cenário. Inclusive, foi teu último. Um dos últimos pitch no Beni foi teu. Foi Exatamente. isso. Planejamento do ano que vem. Tá todo mundo dizendo que vai ser um ano terrível. Vamos planejar para não passar por não isso. Fale isso. Não admito que você fale isso. Exatamente. E não admito que você fique doente e passe perrengue, né, Juliano? Exatamente. O meu trabalho dentro do BNI, fora do BNI, meu propósito de vida é ajudar as pessoas e cuidar delas e proteger elas. Assim como a Liliane comentou que ela ajuda no crescimento das empresas, eu estou aqui para ajudar na proteção disso tudo. Porque nada adianta o sócio ele sair da empresa, o empresário sair, acordar, sair para trabalhar e não estar protegido. Porque os riscos, eles são grandes e cada vez a gente sabe que isso está aumentando. A probabilidade de a gente ser diagnosticado com alguma doença grave, com algum acidente, com alguma questão de alguma internação hospitalar ou algo desse tipo, ela é muito gigante. As pessoas, elas querem prioridades em construir patrimônio e esquecem de proteger. Então, esse é o meu papel. E o empresário, desculpa te interromper. Incapaz. Mas o empresário é o maior patrimônio da empresa, né? Com certeza, com certeza. Uma verdade. E o que eu mais escuto, eu não tenho, hoje é minha prioridade, hoje não é minha prioridade, hoje não é minha prioridade. Aí o que a gente vê, alguns casos aí, não deixaram como prioridade neste momento e aí deixaram para depois e o tempo voa, passaram, como tu mesmo comentou, 5 anos, 10 anos e aí vem os riscos acontecendo. Acontece uma intercorrência e aí já era, né? Já era, isso acontece. Isso se não falar das questões que recentes, enchente, pandemia... As pandemias, né? Nossa. Mas eu tenho um caso, porque às vezes as pessoas se preocupam com isso depois de uma certa idade, né? Sim. Mas eu tenho um caso terrível, assim, de um amigo da minha idade, que é empresário, e que sofreu um acidente atravessando a rua, foi atropelado e morreu, né? E deixou uma esposa grávida, deixou uma empresa e não tinha seguro de vida, a empresa também não tinha. A empresa talvez, possivelmente não tinha, então, sucessão familiar, Não tinha, sucessão de negócios. Não tinha nada, foi assim, foi terrível. E é jovem, e super saudável, cheio de energia, cheio de vida. Sim. O tipo de pessoa que jamais vai pensar no seguro de vida, entende? Sim. Em outras palavras, basta estar vivo. Exato. E as pessoas associam muito nessa questão que quando fala em seguro de vida é somente morte. Não. Eu monto um planejamento estruturado e personalizado para atender a necessidade tanto do empresário e do profissional liberal. Eu enxergo as dores dele e vejo o que é necessário e o que vai trazer proteção para ele. E aqui a gente não está falando em morte. Quando a gente fala em questão em seguro em vida, as pessoas elas se afastam, elas têm medo de ouvir. Nem quero falar sobre isso. Não quero nem falar sobre isso. Uma superstição. Exatamente. Se a pessoa se adaptar a alguma questão financeira dentro de casa, ela vai conseguir pagar um planejamento financeiro. Porque a gente traz custo e benefício. Eu represento uma multinacional americana, que é a MetLife. É uma empresa que está de 157 anos de história. É uma multinacional. Então, é uma empresa muito sólida. E que o crescimento disso vem acontecendo, graças a Deus que as pessoas estão se despertando para isso de uma maneira muito boa, assim. Graças a Deus mesmo, porque quebrou a perna, tem cobertura. Quebrou a perna. Eu já tô vendendo, quebrou a perna, tem cobertura, precisou de uma internação hospitalar, foi diagnosticado com qualquer doença também, às vezes tem que se afastar. Como é que faz para o empresário? A gente, se não faz gestão, ou seja, está com problema financeiro porque já não faz muita gestão. E aí, como é que vai se afastar ainda? Sim. Aí o cidadão se afasta. Os profissionais autônomos, então, que muitas vezes nem se veem como empresário, né? Mas a renda deles vem do trabalho deles, não tem uma equipe. Exatamente. Esses são os primeiros que tem que se proteger. São os primeiros, com certeza. Porque não trabalha, não ganha, né? Exatamente, Sim. E aí? Nós temos para oferecer até uma diária de incapacidade temporária. O que isso significa? O profissional liberal, o profissional autônomo, ele precisou se afastar por 40 dias, por 60 dias, ele vai receber um valor por dia que ele determinar. Então, mesmo ele não trabalhando, porque todos sabem que o profissional liberal, o autônomo, nós também, se a gente não trabalhar, a gente não vai ganhar dinheiro. Então, a gente tem até uma cobertura para isso. Então, é um amplas coberturas que vai atender o empresário ou profissional autônomo, as famílias, né? Porque muitos associam nessa situação, seguro de vida eu não quero agora. Quando eu ficar mais velho eu vou querer, não vai acontecer nada comigo. Eu tô com 30 anos. Há 2 anos atrás, fez 2 anos em agosto, eu tive um AVC.
Eu fiquei 4 meses afastado. Jovem, 4 Eu meses. fiquei 8 dias internado. 4 dias na UTI. Quantos anos? 28 anos. 28 anos. Quem é que com 28 anos tem a vida organizada para poder ficar todo esse tempo afastado? E na época eu já comercializava o seguro de vida. Só que não era consumidor, não era Não era cliente. consumidor, porque eu não comprei a ideia na época. Porque tu tinha 28 anos? Eu Provavelmente. preciso... E é a segunda situação. Com 18 anos, claro, ali eu era refém dos meus pais ainda. Não tinha a minha questão de ter custos financeiros para o meu custo de vida. Mas eu tive um linfoma de Hodgkin, ou seja, eu tive câncer. Eu fiquei 6 meses em tratamento em quimioterapia. Então... Com 18 anos. Com 18 anos. Fiquei 1 ano no total em tratamento. 6 meses em quimioterapia e depois mais 6 meses para reabilitação e tudo mais. Então eu sei muito bem, eu precisei sentir 2 vezes na pele para ver como que é a importância de ter um planejamento financeiro, uma proteção de planejamento financeiro, no qual a gente recebe um recurso na conta para cobrir todas as despesas, inclusive as que não vão ter. Mas porque daí- pode até alavancar o teu capital. Mas aí, Juliana, eu trago a importância de uma empresa como a tua, que tem mais de 100 anos de mercado, porque também, Liliane, também não vou... Aí tô escutando um podcast do Juliano e da Liliane, ok, vou procurar aqui, só que... E vou confiar numa empresa onde eu vou botar todo o meu dinheiro no mês, e daqui a pouco, quando eu precisar, será que vai cair na minha conta mesmo? Então, também a gente não pode ser malucos, né? A gente tem que ir com muita transparência e credibilidade, buscar a parceira correta. Com certeza, Por e isso- esse é o nosso papel. A gente tem a função de de prestar uma consultoria disso. Então a gente trabalha da seguinte forma: a gente marca com o cliente, a gente vai lá e explica detalhe por detalhe, a gente explica a importância da empresa, qual que é a nossa função, a gente pega as informações, a gente volta para o escritório, monta um planejamento e remarca uma segunda reunião com o cliente para apresentar A estratégia. a estratégia que a gente montou para ele. Então, a gente traz todas essas situações para ele, de fato, entender a importância e também saber aonde que ele tá querendo investir o dinheiro dele, né? Então, o trabalho, ele é muito importante. O meu trabalho, ele é muito importante. Sim, imagina. Me chama 2 questões a atenção. Primeira é que todo mundo que está sentando nessa mesa, que está no BNI, eles são movidos a propósito. E eu acho que não é à toa, Não é à que o Givers Game e essa alavancagem de conexões traz resultados através de quem realmente bota a alma, né? O amor, assim. Então é um destaque, um hashtag fica a dica aí para quem está nos assistindo, né? E outra questão que me chama atenção é que a gente está falando em sazonalidades, algumas coisas interferências que acontecem no nosso dia a dia. Se a gente pegar a pandemia, em menos de um mês, as empresas muitas fecharam. Ou seja, a Liliane vai me ajudar aqui com esse pensamento. Como é que uma empresa não tem lastro para ficar um mês? Tudo bem, a pandemia ela durou muito tempo também. Não sei se é possível Mas a ter enchente agora tanto. também. Exato. Não sei se é possível ter tanto lastro, né? 2 anos, enfim. Mas 15 dias já tinha empresa fechando. Mas o ponto não é nem tu ter lastro para tu ficar com a tua empresa fechada. Porque, assim, uma reserva, ter caixa, ter um planejamento financeiro, ter gestão do teu negócio, muitas vezes não é para tu ter dinheiro para que tu possa ficar parado sem vender por um período. Porque isso foi uma coisa, assim, totalmente fora da curva, entende? O ponto de tu ter tudo isso é para, num momento de crise, tu conseguir usar a cabeça para tomar decisão. Porque se tu tem boleto entrando aqui e nada de dinheiro aqui para resolver, tu entra em desespero, entende? E aí, com toda a parte emocional que a pandemia trouxe, o medo que trouxe para todo mundo, tu ainda tem aquele desespero de não conseguir pagar a conta e os boletos chegando e como que eu vou pagar o salário dos meus funcionários. Como é que tu consegue parar e pensar numa estratégia para resolver a situação? Não consegue. Então, o principal ponto de tu ter caixa, de tu ter lastro, como tu disse, e ter uma tranquilidade na gestão do teu negócio, na gestão financeira do teu negócio, é para que tu consiga racionalizar na tomada de decisão. Porque momentos de tensão, de estresse, de crises vão acontecer de tempos em tempos. Ninguém consegue prever ou evitar isso, entende? Agora, a tranquilidade para que tu consiga, não, calma, eu tenho tempo, eu posso pensar com calma, eu tenho uma reserva para que eu tenha pelo menos, sei lá, 1 mês e meio para
seguir a vida e tomar a decisão com calma, avaliar todas as possibilidades. Não pegar qualquer empréstimo, fazer qualquer... Exato, né? não aproveitar qualquer oportunidade, que na verdade é um oportunista batendo na tua porta. Sim. Então, assim, para tu conseguir fazer isso, tu não pode estar desesperado. E vamos lá, não tem absolutamente nada que deixe a gente mais desesperado do que falta de dinheiro. Sim. Inclusive, é causa de separação, né? Uma das maiores causas de separação. Depressão, mas até suicídio. Entende? Doenças. Exatamente. Entende? Então, assim, a função social do dinheiro, da gestão financeira, é muito grande. Só que as pessoas evitam falar disso. Entende? Porque é um assunto chato. Porque tu tem que controlar, porque tu tem que saber. Os outros vão pensar de mim se descobrirem. Exato. Então, assim, mas é delicado também, entende? É chato ouvir falar, é chato ter que pesquisar sobre isso, é chato querer aprender. Então, assim, até porque se tu for pesquisar, como é que eu faço um fluxo de caixa, como é que eu faço um planejamento, cara, é tudo tão complexo o jeito que as pessoas ensinam as coisas, entende? Então, assim, eu fui professora na graduação, né? Então, eu tenho um jeito de explicar as coisas que normalmente as pessoas entendem. Por quê? Porque eu vou entender primeiro como é que tu entende as coisas. Entende? Que nível de maturidade a tua empresa tem. Porque o meu foco é trazer para ti o que tu precisa para chegar no próximo nível. Se tu é uma empresa pequena, que tem 5, 10 funcionários, ou se tu é um profissional autônomo que não tem ninguém que trabalhe contigo, eu não vou falar para ti de valuation, de taxa de conversão, de margem líquida e margem operacional. Por que eu vou falar disso? Vou falar para ti do que tu precisa. Vamos separar a conta pessoal da conta da empresa, vamos definir um salário fixo que tu consiga viver, vamos ter uma reserva para quando acontecer uma crise, vamos ver se o teu preço tá certo, porque isso é mais importante do que tu vender muito, e assim por diante, entende? Então vamos por passos. Então por isso que às vezes é muito difícil, por isso que as pessoas não gostam de falar de finanças, porque se tu vai pesquisar, é muito complexo. E aí vem isso que tu falou, aí vem a questão, o valuation da empresa, qual é a... Não, ninguém vai saber. Entende? Ninguém vai saber. Eles precisam saber o óbvio, que é o que tu traz, é o que tu ensina. É óbvio pra quem? É óbvio pra quem sabe. Pra quem não sabe, não é óbvio. Não é óbvio. E aquela frase. E aquele ditado, o óbvio tem que ser dito. Exato. E mais, né? Óbvio pra quem sabe por onde começar, porque só nessas tuas informações, alguém tá nos assistindo pode mas por onde começa? Exatamente. Então, assim, às vezes a gente não sabe por onde começar. Precisa de alguém para te ajudar. E as pessoas acham que consultoria financeira, esse termo, né? Só vai me dizer que eu tenho para fazer, não vai fazer nada, não vai ajudar coisa nenhuma. Só vai dar mais trabalho. Normalmente as pessoas acham que é para quem tem dinheiro. Começa por aí. Consultoria para quem tem dinheiro. Já vamos quebrar as objeções aí. Então não é bem assim, tá? Não é bem assim. Porque assim, a gente consegue resolver problemas de empresas muito pequenas até empresas maiores. Então, claro que empresas muito grandes têm consultorias dedicadas. É uma consultoria para RH, é uma consultoria para finanças, é uma consultoria para comercial. Aí fica com essa imagem de que consultoria não é para todo mundo, entende? Mas não, hoje em dia não é. Hoje em dia é muito mais fácil, tudo muito mais acessível. As soluções são personalizadas para o teu tamanho, entende? Então, não deixa de buscar ajuda se tu tá sentindo que tem alguma coisa errada. Não deixa, porque a falta de uma solução vai criando os sintomas que vão como é que fala isso? Que vão se acumulando para formar uma doença, entende? Vai ser diagnosticado com algo... E gera, né? E são as emoções, esses estresses todos que geram a maior parte das doenças dos empresários hoje no Brasil. Com certeza. E ninguém tá ali. E tu sabe que o pior disso tudo é que as pessoas, empresários, quando eles escutam esse termo, consultoria, a pessoa quer tirar dinheiro da gente. As pessoas não querem ouvir. Quando fala essa questão também, de seguro de vida, mas daí eu vou lá no banco e faço. Não é, gente. As pessoas, elas precisam entender o que elas estão querendo comprar. Elas precisam entender. Elas precisam primeiro... Tem pessoas que nem entendem o seu próprio negócio. Bom, tu vai saber dizer muito bem disso. Sim. Não sabem nem colocar um preço em algum produto que vende. Isso é bem comum. Isso é muito comum. É muito comum. No marketing a gente já se dá conta. Nossa, mas você tá botando produto errado, por isso não tá tendo, né? Não, e isso... Na esteira de venda. Isso generaliza, porque aí a gente atende o autônomo. Um exemplo, o profissional que é um instalador de tal produto. E ele precisa dele para
para o negócio acontecer, para ele ganhar dinheiro. E quando a gente entra nessa questão, é muito importante tu ter um plano B para que se acontecer algo, o dinheiro que tu tem guardado, as tuas reservas, elas sejam para alguma questão para tua empresa, mas para tua pessoa física, para tua família, para o teu filho, para tua filha. Se acontecer algo contigo, tu tem algum plano B para isso. Que daí tu já sai com o copo cheio, tu coloca uma parcelinha onde tu já sai com um copo cheio. E as pessoas, elas não associam isso. Elas preferem dar prioridade em comprar um veículo, em trocar de carro, de trocar de algum imóvel, ou até mesmo adquirir algum bem material, um próprio telefone, e não pensam em se proteger. Até porque, quando a gente pensa em seguro de proteção, o tempo que tu levaria para juntar esse dinheiro que tu vai lá, tu tem um AVC, sei lá, vamos supor que o tratamento custe 500 mil. Agora a Liliane me ajuda com os cálculos aí. Quanto tempo tu vai ter que juntar? Exato. Quantos anos tu vai ter que juntar? O valor que tu pagaria, que é quase irrisório, né, em relação todo mês. Com certeza. Ou seja, o teu nível, o teu tempo de risco é muito grande. Sim. Né? E outra, se tu não tem uma proteção, num momento desses, tu não vai pensar. Tu vai no primeiro banco que aparecer e vai pegar um empréstimo, Exatamente. porque saúde é prioridade. Daí sim, né? Exatamente. Daí saúde é prioridade. Aí Aí tu resolve a saúde ali na hora, mas tu cria uma dívida que às vezes tu vai perder a saúde de novo até que tu consiga pagar. Isso se consegue pagar? Isso se consegue pagar. E aí vem aquilo que tu mesmo comentou, Liliane. A pessoa faz a reserva financeira por uma crise econômica, não por um momento de alguma crise de saúde, porque isso a gente não tem como prever. A econômica também a gente não tem como prever, mas a gente tem saídas. Quando envolve saúde, a gente sabe que o custo disso é muito maior do que a reserva que a pessoa tem. E a dor que é isso. Hoje a Liliane trabalha e ajuda as pessoas no emocional também. Eu não consigo trabalhar indiretamente. Eu não consigo trabalhar no emocional, porque depois que aconteceu algo, eu não consigo chegar na pessoa e falar, mudar o emocional nela. Mas aí vem a questão do financeiro. O problema financeiro eu consigo trabalhar, eu consigo resolver. Sim. Mas o emocional não. E aí as pessoas não dão valor ao problema financeiro. Porque o emocional tá bem, sabe? Eu tô bem, se agora nunca vai acontecer comigo. É o que eu mais escuto. Eu sou jovem, nunca vai acontecer comigo. A gente nunca sabe. Então, a questão é que a gente está falando de uma estratégia de organização e gestão financeira, emocional, tudo isso, e uma blindagem de tudo isso. Estratégia de blindagem, tem que ter as duas coisas. Tem que ter as duas coisas, tem que andar juntos, né? Só que no caso da Liliane, eu percebo quando eu tô precisando. Claro, que o ideal é fazer o preventivo, né, Liliane? Eu acho que esse seria o melhor dos mundos. Mas eu acho que no teu caso, é educação mesmo. O que parte do meu trabalho é fazer análise de riscos do negócio, né? Dentro da consultoria a gente faz análise de riscos do negócio. Quando o negócio depende muito do empresário, ele é o próprio risco. Porque por exemplo... Aí mais ainda precisa de um... Exatamente. Então, ele precisa diminuir ou mitigar certos riscos. O que não significa que se por acaso ele ficar doente, algo assim, não vai impactar no negócio. Provavelmente vai. Que impacte o menos possível. Mas pelo menos financeiro, não, né? Exatamente, entende? Então, é aquele plano que se tu ganha em vida, que tu ganha em tempo, já é algo muito importante. Exatamente. Lá dentro do negócio, se por acaso o empresário vir a faltar, se ele tem uma reserva, ele pode vender o negócio em último caso, se ele não tem a perspectiva de voltar. Agora, se o negócio não tá bem, quem é que vai querer comprar? Exatamente. Entendeu? Tem isso, né? Tem isso. E a organização, mas aí puxa mais ou menos com o que o Juliano fala, assim, eu não penso que eu vou precisar faltar para organizar isso aí, porque se eu for no viés financeiro, também tem que olhar para toda a estrutura do meu negócio em termos de departamentos, em termos de hierarquia. Sim, mas a gente olha tudo isso, né? Perfeito. Dentro da consultoria a gente olha tudo isso, mas por exemplo... Mas eu trouxe justamente porque algumas pessoas não têm essa dimensão. E as pessoas não têm esse conhecimento, eles acham que não é assim a consultoria. Exatamente. Não, como é que funciona a consultoria? Vou explicar rapidamente, tá? A consultoria tem um período mínimo de 6 meses. Por quê? Porque eu me posiciono como sócia daquele empresário. Então, a gente vai fazer um diagnóstico total daquela empresa, começando pelo financeiro. Então, a gente vai levantar os indicadores dessa empresa, vai ver assim, por que essa empresa não dá dinheiro? Tem várias possibilidades, vou dar alguns exemplos. Está muito endividada, ou então está com a estrutura muito cara, ou o sócio está fundando a empresa tirando dinheiro demais, que é bem comum.
ou tá vendendo pouco. Ó, a precificação tá errada. Não, aí tem várias, a precificação, tem muitas Tem as Meu, variáveis. Tá, dei 5 exemplos, 5 Aí tem as possibilidades. variáveis, tá. Então a gente vai identificar qual desses problemas é. Ah, é esse problema aqui, tá? Digamos que seja a precificação. Tá. Aí nós vamos entender como que ele deveria precificar. Então eu vou montar um plano de ação, vou ajudar ele a arrumar isso, vou mostrar como se calcula. Aí a gente vai acompanhar. Como é que tu vai comunicar essa alteração de preço? Tu vai fazer de uma vez só? Ou tu vai fazer gradualmente? Depende de como é que for a diferença. A gente vai olhar se os impostos impactam no preço, se ele está calculando certo, se a classificação fiscal dele está adequada para o tamanho dele, se ele está colocando comissão, se ele está colocando taxa de cartão, se ele está com custo de compra dos insumos atualizado ou tá não. emitindo notas fiscais corretamente? Se ele está emitindo corretamente ou não. Então a gente vai olhar para tudo que impacta no preço e ver como ele tem que precificar da forma correta. E já vou ensinar para ele, ó, quando mudar alguma coisa aqui, tu tem que mexer nessa linha para atualizar teu preço. Ah, se tu vai dar um aumento para um vendedor, tu tem que mexer no preço. Ou pelo menos tu tem que ver que diminui a tua margem. Porque tu tá gastando mais para vender pelo mesmo preço. Ou seja, uma consciência que tu traz através de um mapa mesmo do negócio. Um mapa financeiro estrutural do negócio. Então, tô dando exemplo só da precificação, porque é uma coisa muito comum. Claro. E aí, quando o empresário, ele sabe como precificar, várias coisas acontecem, assim, de forma indireta. Primeiro, ele não tem mais medo de cobrar. Porque ele entende o valor que ele coloca ali. Entende? Ele entende a margem de verdade. Porque o que acontece muito no comércio, por exemplo, eu compro esse copo por 5, eu vou vender por 10, é claro que eu tô ganhando dinheiro. Só que se eu compro por 5, talvez ele me custe 9. Só que a pessoa não sabe quanto custa para ela. Então, no processo de precificação, ela vai aprender quanto ela custa. Então, primeiro que ela para de ter medo de cobrar, de achar que tá cobrando muito caro, ela para de ter aquela sensação de que ela tá roubando o cliente, que tem gente que tem. Tem gente que tem essa sensação. Então, essa é uma das coisas. O concorrente se prostitui, a concorrência prostitui o negócio se espelha no concorrente. Se espelha no concorrente. O concorrente não faça desse trabalho, mas também não dura muito no mercado. Então, essa é uma das coisas que acontecem, que é bem curiosa. A pessoa para de ter medo de cobrar, ela entende o valor dela. Na prestação de serviços é lindo de ver, porque a pessoa até se posiciona diferente. O posicionamento. Exato. Então, essa é uma das coisas. A pessoa começa a tomar muito mais cuidado com promoções e liquidação, muito mais cuidado, porque daí ela entende que ela vicia o cliente, que tem cliente que só vem quando tem promoção, que isso é uma prática que não é boa, entende? Ela começa a entender do estoque, o custo do estoque parado, então ela começa a entender, tem coisas que eu posso fazer, tem muitas coisas que muda a cabeça da pessoa só com a precificação. Começa a direcionar mais o setor de vendas de marketing, começa a treinar mais seus fornecedores internos a cuidar da luz, cuidar de tudo. Da sustentabilidade interna do então, negócio. A consultoria dura 6 meses porque é um trabalho minucioso. Ainda é pouquíssimo tempo. Minucioso. E aí a gente vai ensinando o empresário a tomar decisões com base nos números dele. Que é a coisa mais linda. E não precisa mais trocar ideia com um cara que tá no mesmo ramo, que talvez ele nem confie se o cara vai falar a verdade pra ele ou não, ou com outro amigo que é empresário que é de outro ramo. Não, ele vai tomar a decisão, né? Porque teve outros investimentos, outros sócios. Ele vai tomar a decisão com base nas informações do negócio dele, e não vai ser no chute. E ele vai ter mais segurança na tomada de decisão. Então, todo esse processo, eu costumo dizer que é a profissionalização do empresário. Entende? Porque a consequência natural de tudo isso é o crescimento financeiro. É consequência. Não tem como passar por todo esse processo e entender tantos detalhes do teu negócio e do dinheiro que rola no teu negócio e não crescer. É impossível. Não, aí a pessoa faz uma consultoria com a Liliane, ela se infla de segurança, muda o posicionamento, aí ela faz um seguro ali com o Juliano, aí pronto, aí ela toca a bola lá em cima, né? Sim, e sabe, só dando um spoiler de como que funciona o nosso atendimento, ele é mais ou menos parecido com o que a Liliane falou, só que não dura 6 meses, tá? Dura 1 hora, mais ou menos 30 minutos. A gente conversa com o cliente e a gente faz um questionamento, claro, de caráter confidencial, obviamente, mas a gente tenta entender, a gente faz questionamento, quanto que hoje é a tua despesa do teu dia a dia? O que hoje é as tuas receitas, falando em pessoa física? O que hoje tu tem de patrimônio? Porque a gente tem que trazer algo que vai, de fato, proteger ele.
contra os Dentro riscos. da realidade dele. Dentro da realidade dele. Porque nada vai ser o mesmo valor, por exemplo, eu tenho hoje meu custo de vida da minha família é de 30 mil reais. E se eu apresentar para ele, acaso ele ficar com um diagnóstico de alguma doença, ou se ele precisar ficar internado, um valor diário de 200 reais, caso ele ficar internado, Não faz sentido. não faz sentido. É R$ 1.000 que vai fazer sentido para ele. Sim. Porque aí, se ele ficar 30 dias num hospital, ele vai ter ganho para cumprir as despesas dele. Então, é mais ou menos assim. Sem falar da questão de sucessão também, que a gente traz coberturas para isso, para deixar a pessoa amparada depois, quando ela vier uma empresa também tem que faltar. olhar para isso, né? Porque a gente sabe que se a pessoa vinha faltar, querendo ou não, ela deixa alguma dívida pro familiar. Sim. Mesmo tendo o recurso aplicado, se a pessoa vinha faltar, o familiar não vai ter acesso, porque vai para inventário. E o inventário é uma dívida. Inventário é uma dívida. É aí que traz o nosso papel. Não libera orçamento. Não libera. É bem assim que funciona, é bem assim que acontece. As pessoas acham, eu tenho dinheiro guardado hoje. Para quê? Mas e se ela vir... no sentido... Vai ser bloqueado até o inventário. Vai ser bloqueado. E o inventário tem uma despesa aí a gente fala com custos... Hoje, o custo médio no Rio Grande do Sul é de 16% do valor do patrimônio. E o patrimônio não é só o líquido. Não é só o líquido. O imobilizado é também. O imobilizado também. Então às vezes envolve o líquido tudo. não cobre nem o Não cobre nem o... É verdade. Não E vale isso nem a acontece, pena. gente. Isso acontece muito. Acontece. E aí as pessoas... Daí vem o nosso trabalho aqui. A gente traz uma proteção que vai... 16% na média vai estar protegido. Então não preciso me preocupar. Porque o seguro de vida não entra no inventário. Não entra no inventário. Ele é irrastreável. Isso é bem importante de dizer. Ele é livre de apelo jurídico. E como tem uma relação com a empresa privada, essa empresa já libera o orçamento, né? Isso, com a certidão de óbito, o recurso em poucos dias já está na conta dos beneficiários. Uma coisa que o Juliano mencionou que eu acho que é importante, ele falou, né, da questão da privacidade e tal, tanto no trabalho da consultoria financeira quanto no trabalho da consultoria de proteção. Seguro de vida, a gente trabalha e lida com dados muito sensíveis, Exatamente. confidenciais, Claro. né? Exatamente. Então, é comum que as pessoas tenham uma certa preocupação de abrir esses dados para alguém, né? O empresário, pelo menos, assim, ele tem muito um paternalismo normalmente com a empresa, sabe? Porque quando a gente olha para os números, a gente vê todos os erros que aquele empresário comete. comete. Tá vendo a realidade nua e crua. Exatamente. Então, assim, eu tomo muito cuidado com a questão de confidencialidade, muito cuidado. Até porque a gente tem a Lei Geral de Proteção de Dados hoje em dia. Mas assim... E a gente assina, né, um termo. Sim. Quando a gente vai trazer esse trabalho para os clientes. Imagina, a gente começar, tem que ser confidencial. Sim, claro. A pessoa abre o jogo para nós, de quanto que ela ganha, de o que ela tem guardado. O que ela tem, o que ela não tem. A gente tem que sentir que está num ambiente seguro. Com certeza. Sim. E nós fazemos contrato, né, com todos os clientes, porque eu tomo extremo cuidado com isso, assim. E é bem engraçado, porque... Engraçado não, é curioso até, porque normalmente os empresários... a gente estabelece uma relação tão grande de confiança que eles querem que a gente olhe até lá para dentro da casa deles, né? Então, eu me limito, digo, olha, até a definição do teu prolabore eu vou. Daqui para dentro não é mais problema meu, toma tuas decisões, né? Mas a gente dá uma certa orientação, no mínimo tu te protege, vai chamar Juliana. Não faz isso. Mas é curioso porque a contabilidade da empresa, normalmente ela é corresponsável pela empresa, né? Legalmente ela é corresponsável. E os contadores dos meus clientes, normalmente eles me chamam, até porque eu normalmente me comunico com eles para saber detalhes. Sim. E eles sempre dizem para mim, Liliane, como tu consegue saber de tudo se eu, que sou corresponsável por essa empresa, não sei de tudo? Entende? Por quê? Porque independente de como é a construção desse negócio, se é um negócio, se é 2 ou 3, se é um sócio, se é 5 sócios... A gente precisa saber de tudo para ver o negócio do ponto de vista de cima, de gestão, entende? E assim, eu não julgo as decisões que o empresário já tomou, entende? Porque ninguém tá na pele dele para saber. E também a questão, eu costumo brincar que o empresário, ele sabe da paixão dele. Exato. Quando ele abrir uma empresa, seja do ramo que for, vou abrir uma padaria, é porque provavelmente aquela pessoa ame
né? A padaria. E ele começou com entusiasmo, Exatamente. com sonho, É isso? com com expectativas, né? Que provavelmente em vários momentos não foram atingidas as expectativas. Muito pelo contrário, ele se frustrou muito. E tem uma frase que para mim explica bem o que acontece e que eu costumo dizer para quem trabalha comigo. Se numa mesa, se na tomada de decisão temos só opiniões, vale a do dono. Então, se você quer ser ouvido, traga dados, não opiniões. Porque a opinião de quem toma o risco, de quem põe o dinheiro, de quem vai tomar é que vale, se não tem dado para tomar decisão. Entende? Nem conteste. Então, assim, ao longo da Isso vale história... para quem tá na mesa, isso vale para o empresário também, não se Vale deixar pro empresário. contaminar com opiniões. Com certeza. Mas aí que tá. Quando a gente eu pego empresas que têm mais de 30 anos para trabalhar. Cara, se a empresa tem 30 anos, o cara acertou muito, e muitas vezes. Ele pode ter cometido erros, mas ele tem uma história, pelo amor de Deus. Tem um legado ali. Que empresa que dura 30 anos? São poucas, a gente conta nas mãos, entendeu? Então o ponto é, talvez ele tenha cometido erros, vários, mas talvez é porque ele não tinha dados para tomar decisão. Talvez ele teve que considerar apenas opiniões. E o feeling dele talvez seja bom. Exato. Mas não quer dizer que se ele fizesse certinho, ele não teria mais lucratividade. Se ele tá me procurando é porque algum problema ele tá identificando e não tá conseguindo resolver, entende? Exatamente. Então, Ou porque assim... sabe que pode melhorar muito. Exatamente. Então, assim, a gente precisa... Eu não julgo as decisões dos empresários porque eu não sei que dados eles tinham para tomar decisão. Sim. Se é que tinham. Sim. Então, sempre o empresário sempre tenta fazer o melhor com o que ele tem. Às vezes ele não tem o suficiente para tomar a melhor decisão. E a gente tenta resolver isso com os dados e a análise desses dados, entendeu? Perfeito. E na vida não é um pouco diferente. Não, Quando a gente pensa em proteção, a gente também está falando de... É difícil falar porque envolve emoção, envolve família, mas não deixa de ser dados, né? Olha, tu tem aí tantos anos pela frente, tu quer dar segurança para tua família, como é que tu vai fazer esse cálculo funcionar? Como é que tu vai passar anos juntando o valor que tu precisa, se tu vai acorda cedo todo dia, volta tarde todos os dias, isso também é gestão um pouco, né? Em cima de probabilidade, Com estatística. certeza. Sim, e esse trabalho que a gente faz, a gente chega e faz uma pergunta assim, tu acorda, tu sai para trabalhar todos os dias, tu já construiu um patrimônio de mais de 500 mil, um exemplo, mais de 1 milhão, e tu não tem uma proteção para ti, que tu não sabe quanto que tu vale, ninguém sabe quanto que a gente vale. E ela não quer investir aí um recurso de 10%, 5% do que ganha destinado a uma proteção. Isso acontece muito, é o que mais a gente escuta, agora eu não tenho essa prioridade, agora eu não tenho esse recurso, eu não tenho dinheiro hoje para... E se acontecer algo? Empreender começa em casa. Eu sempre digo isso. Eu também então, acho, concordo. cuidar da família como se fosse um negócio também, porque querendo ou não, a gente precisa de planejamento familiar, a gente precisa de controle de riscos na família. Perfeito. Então, começa em casa. E o espelhamento do capital, ele é assim. O americano, por exemplo, que é o que a gente hoje é a MetLife, ela é uma multinacional americana. O americano, ele sai da faculdade, ele começa a trabalhar, ele faz um gerenciamento de risco, ele faz um planejamento de proteção financeira. E aí depois... já organizou. Exatamente, essa criação que nem a Liliane falou, isso vem de casa. Isso aí. E a nossa cultura brasileira, ela não é assim, a gente está criando essa cultura agora. Até porque lá a cultura é totalmente diferente, até no modo de empresariar, a questão da aposentadoria é diferente, a questão da visão de ser CLT é diferente, é tudo realmente diferente. O Brasil, ele realmente é diferente. Não, e aí o que a gente para e analisa e a gente fala para todos é que a pessoa ela já criou um patrimônio, já criou um recurso. E se acontece algo com ela, a gente nem falando em morte, a gente está falando quantos casos que a gente tem de conhecimento que a gente ajuda em uma vaquinha online para custear uma despesa de algum câncer, para custear alguma despesa porque a pessoa ficou cadeirante, ela tinha ela dependia dela para trabalhar, ela teve que adaptar o trabalho, teve que fechar o negócio dela. E aí tem mais duas situações alarmantes. Primeiro é a dependência. Quando a gente começa a empresariar, a gente começa a ver os nossos riscos e olhar para isso, a gente começa a se dar conta que a gente, infelizmente, não pode depender de um SUS. Nunca. Ou coisa assim, né? E é o que acontece se você não olha para essas questões. Eu tô com uma situação na família que a pessoa tá com uma hérnia de disco e ela tá aguardando liberação do convênio
Já tem mais de 3 meses e ainda ela não ganhou a liberação. Ela tá com a cirurgia marcada amanhã e ainda não foi liberada. Imagina, como é que vai fazer? Vai tirar da onde? E aí, quando tu tá... a gente E tem a dor diária, não consegue mais trabalhar. Exato. Não, e às vezes tu tem um filho que tem ali, ocorre um acidente, enfim, tu vai, aí tem duas opções, ou tu arrisca no SUS ou tu vai pro particular. Tu vai pro particular, ele já te pede um cheque calção na hora. E aí a pessoa vai, o meu recurso, Tu passa, tu nem sabe se tem fundo, tu passa. a minha liquidez não deu de cheio. O que ela vai fazer? Vai vender o patrimônio. A gente Esse é o ponto. consegue vender de imediato o nosso patrimônio. O veículo, às vezes, até que sim. Só que 70% do valor da FIP, que é o que vale o veículo. Exatamente. A gente vai perder dinheiro e ainda não vai ser o suficiente. Se a gente olhar para a cultura do brasileiro, a maior parte dos veículos ainda são financiados, ou seja, Estão tu nem pega o financiados. valor. Exatamente. E tem mais uma questão, que era o segundo ponto que me chama a atenção. Primeiro é o SUS, né, que eu falei. O segundo é assim, acontece alguma coisa com a pessoa. Aquele patrimônio que ela construiu com a Liliane a vida inteira, os filhos vão ter que vender. Vão ter que vender. E só vai conseguir vender se ter feito inventário. Se não tiver Fora feito isso, inventário, não mas vai vamos conseguir supor que a vender. pessoa ainda esteja viva, enfim, né? É uma doença lá que tu precisa, algo que tu precisa de um tratamento caro, enfim, vai começar a liquidar o patrimônio. Isso acontece direto, né? Quem tem câncer, tratamentos caríssimos, enfim, Sim. começa a liquidar o patrimônio. Aí, ou seja, tu não... É insano Trabalhou porque... a vida toda para pagar esse Trabalhou a momento. vida toda para Exatamente. construir tudo que tem e aí... E aí, é tu o que a gente... E aí não é só a depressão da doença, é a depressão da impotência de onde é que eu botei minha vida, entendeu? Onde é que eu deixei a segurança que eu não consigo construir, porque no final das contas é tudo valor de segurança que a gente tá falando. Sim. Vocês dois, né? Exatamente. A Liliane falou muito o valor de segurança, da segurança para o empresário, para ele saber como fazer tomada de Não, decisões. esse No é teu o caso meu papel também. e da Liliane também, a gente trazer tranquilidade e paz de espírito para aquela empresa, para aquele sócio, para a família. E olha Para como... dormir com tranquilidade, não Exato. ter essa preocupação, né? Ter uma preocupação boa que a gente brinca, né? A preocupação tu sair com o peito inflado, bem posicionado e seguro. Tá, não vai inflar tanto ao ponto de se atravessar a rua sem olhar, porque agora E tem tem aquela seguro, não é isso? preocupação boa que eu digo é o seguinte, agora chegou sexta-feira, o que vamos fazer amanhã? Vamos para Gramado, vamos ficar no melhor... Vamos para Santo, vamos para praia. É isso, é a E se acontecer preocupação alguma boa. coisa comigo, meus filhos estão cobertos, tudo certo. Exatamente, eu tô Eu tô protegido. protegida. E olha só, é tão legal essa conexão de vocês, é tão legal a conexão que o BNI traz, que a gente tá conversando aqui, eu tô pensando em mais uma conexão do BNI, que é a Carol da funerária Schamlofel, né? Que trabalha Isso, com que plano traz plano funerário. funerário. Porque a gente tava conversando esses dias o quanto que as famílias se endividam quando elas têm um óbito, né? Então, assim, além de tudo, aí tu começa a organizar, tu planejar tua vida, tu começa a surtar quase. Nossa, eu realmente vivo num ambiente no Brasil que não vou dizer insalubre, mas chega a ser Estressante por natureza. Isso, tu falaste bem. Que para isso que existem profissionais, né? A gente não precisa, a gente também não sai de casa se a gente for prestar Surtar. atenção em Surtar. todas as possibilidades de risco que a gente tem. Exato. Ninguém empreenderia se fosse focar nos riscos, entendeu? Ninguém empreenderia. Exatamente. Então, assim, isso é uma verdade. o empresário, ele é esperançoso por natureza. Positivista por natureza. Entendeu? Então, assim, começa por aí. Então, por isso, talvez, a dificuldade de pensar que vai acontecer algo com ele. Porque a gente tem esperança de que, cara, Exatamente. nós estamos blindados. Apesar de que nós estamos na cara do risco, entendeu? Ele tá aqui do lado, a gente só não vê. É brincar com a sorte todos os dias, brincar mais com ou a menos. sorte todos os dias, Aí, exatamente. até na questão, lembrei também das nossas conexões do BNI, a nossa colega que trabalha com direito trabalhista, né? É tu fazer tudo certinho e mesmo assim correr risco. Dani, né? A Dani, né? A gente tem muitas conexões, né, entre nós, Sim. assim, no BNI. Isso é o bom do BNI. Porque o empresário, ele não precisa saber de tudo. Eu acho que esse é o Nem grande tem que. ponto, entendeu? Nem tem que. Tu não precisa saber de tudo, tu não precisa te preocupar com tudo, tu precisa procurar quem entende do teu problema Esse é o ponto. pra te ajudar a resolver. Porque também, assim, tu ter o orgulho e achar que tu tem que resolver tudo vai só te trazer um AVC ali na frente. Entendeu? E essa é uma objeção que vocês têm, porque às vezes a pessoa ela não consegue delegar, né? Ela acha que ela consegue controlar todas as planilhas, ela acha que ela consegue controlar a vida dela ao ponto de não acontecer nada. Ela acha. O brasileiro, a gente está falando de culturas, também não é educado para delegar, para liderar. Sim. Né? E quando a gente vai fazendo as conexões e estando em ambientes onde o nosso mindset é exercitado para entender, nossa, aquele especialista ali dá uma diferença na minha vida nesse sentido, Sim. parece que
a gente começa a prosperar mais. Sim. Porque tira fardos, tira pesos. Sim, tua vida fica mais leve, né? E eu até brinco, eu já falei pro Juliano, né? Nossa, se tu encontrar um empresário que diz pra ti que não tem dinheiro pra pagar um seguro de vida, manda ele pra cá. Porque se a pessoa não tem dinheiro para pagar um seguro de vida, ela não tá tirando um bom prolabore. Se ela não tá tirando um bom prolabore, o problema tá dentro da empresa. Vamos resolver na origem, né? Porque eu tava pensando aqui, nossa, se a gente parar para pensar em tantos profissionais que tem, tantas coisas que a gente precisa, o que é prioridade, né? O que é prioridade? É verdade. Então, eu trabalho com a origem, que é onde mais dói, que é o bolso do dono da empresa. Então, para o bolso do dono tá cheio, a empresa tem que ser a fonte tem que estar saudável financeiramente. Tem que estar transbordando. Exatamente. Então, a gente trabalha com isso. Vamos fazer o teu negócio dar dinheiro para que tu tenha um prolabore, que tu te sinta satisfeito, que tu consiga realizar teus sonhos e proteger o teu patrimônio. Aí sim, tu chama o Juliano. Aí tu tem aqueles empresários, a maioria, que eu percebo, que eu vejo, assim, não tem noção de quanto ganha, às vezes. Então, assim, ou quem fala, ou tira muito do caixa, ou paga tanta coisa que o que sobra pega pra si, daqui a pouco não consegue se organizar e tem essas bagunças que tu disseste, nem separa, né? É que quando a empresa não tá financeiramente organizada, a última pessoa que recebe salário é o dono. Exatamente isso. Sabe que eu escuto, a gente faz podcasts, entrevistas com muitos empresários há muitos anos, e isso é algo que a gente escuta sempre. O empresário, no final das contas, é o que menos ganha. Às vezes o teu funcionário ganha mais que tu. E não é um funcionário bom, é um funcionário de entrada, assim, ganha mais do que tu, porque de fato é. Claro. Mas isso é comum, porém não é o normal. Não é saudável. É bom tu dizer isso. Não é saudável isso. É bom tu dizer isso, porque a confiança do empresário, ela tem que ser, a autoestima corporativa, empresarial, a gente tem que trabalhar nessa educação. Tem que trabalhar. E o trabalho o teu educa nesse sentido, e o do Juliano dá um certo conforto, porque, assim, eu penso que deve ser muito gratificante a gente ter condições ao menos de pagar porque geralmente seguro de vida ele vai entrar depois do Netflix, vai entrar depois da comida, do supermercado, vai entrar depois de tudo. Depois de tudo. Né? Então, assim, se eu consigo me dar o luxo de fazer um bom trabalho com a Liliane lá e ainda pagar seguro de vida pra mim e proteger minha família, enfim, significa que realmente eu tô vencendo. Isso. Então, e todo empresário tem que vencer. Esse é ponto. E a gente vive desse risco, né? O brasileiro vive desse risco. E eu falo pra todos, gente, bota no teu orçamento, vamos adequar alguma das tuas despesas fixas que não seja uma prioridade. Sim. De imediato. E as pessoas falam assim pra mim, Juliano, eu achei que eu não ia conseguir, eu tô vivendo igual e ainda tô vivendo tranquilo. E ainda tá me sobrando mais dinheiro. E tô tranquilo, de fato, tô tranquilo. Gente, assim, esse assunto é muito bom, assim, a gente poderia ficar horas. Eu também sou apaixonada por empresas, né? A minha área da consultoria também de marketing, estratégica de marketing, porque a gente tá aqui para fomentar os negócios, a gente adora os empresários, senão a gente não teria essas conexões com BNIs, a gente adora trocar, a gente adora crescer, mas a gente precisa deixar quando eu pedi no episódio anterior pra Simone dar uma frase inspiradora, ela olhou pra câmera e falou assim, não desista. Então, assim, qual é a frase que vocês, além do não desista, né? Inspirar as pessoas, não só por fazer conexões, mas também por se organizar, enfim. Mas cada um fala do seu jeitinho aí, aquilo que considera importante para deixar um legado. Vamos entender que esse podcast é para deixar um legado para as pessoas que estão assistindo. Posso começar? Pode. Bom, eu acho que o que eu diria é que, primeiramente, tu não tá sozinho. Tu não tá sozinho e saiba que todo empresário já passou por dificuldades e quem não passou vai passar por dificuldades, por desafios que às vezes a gente não sabe como encontrar soluções. E acredite que outro empresário pode te ajudar, pode compartilhar contigo, pode te dar apoio. E imagine que com essas conexões com outros empresários, tu pode chegar ao que talvez seja o teu sonho, que é tu não só ter uma empresa que cresce, que prospera, como tu ter a possibilidade de realizar os teus sonhos, de construir o teu patrimônio e ainda ter essa segurança de que se acontecer alguma coisa, quem fica vai estar bem. Então, a frase que eu quero deixar para impactar todos é o seguinte, para as pessoas deixar essa desculpa de que eu tenho outras prioridades, que é de conquistar patrimônio. Gente, o maior patrimônio é vocês.
Vocês são a primeira prioridade. É primeiro vocês, depois os outros. O seguro de vida não é morte, ele é tranquilidade. Ele é segurança para ti e para tua família. Pense nisso, me procure. Eu peguei esse teu gancho do Me Procure. Antes de a gente encerrar, eu vou pedir que vocês peçam referências abertas, né? Já que a gente está no podcast do Beni, a gente não está numa reunião do Beni, mas vamos pedir referências também. Até porque eu acredito que esse podcast vai chegar em outros colegas do Connect também, que é outros grupos do Beni. Mas se você quiser indicar, fazer conexão, vai lá no Instagram, @BNI Rota dos Plátanos. Procura também esses episódios no YouTube, mas faça contato conosco, dê suas reverências, faça conexão, vai nos visitar terças-feiras, às 7 da manhã, a gente passa o link, se você quiser entender como é que funciona esse jogo todo lá na cidade de Ivoti. Mas só para você entender um pouquinho como é que a gente faz, a gente pede referência, a gente pede conexões. Liliane, começa por ti pedindo uma referência aí para nós. Então, eu peço referência de todos os empresários que estão com desconforto financeiro. Entrem em contato com @ALM Consultoria. E saibam como a gente trabalha, tenho certeza de que a gente vai te ajudar a prosperar. Muito bem. Então, hoje o pedido de referência é para essas pessoas que eu falei que não estão se dando prioridades. Que é vocês, empresários, sócios de empresas, me procurem. Juliano_Zimmer, me chama lá no Instagram, vamos agendar um cafezinho, deixa eu levar esse trabalho de consultoria, de proteção financeira para você entender. Se fizer sentido para ti, a gente remarca uma segunda reunião para apresentar o planejamento. Muito bem, gente. Eu vou deixar minha referência também para você aí que quer crescer junto. Depois que passar com a Liliane, passar com o Juliano, vamos também fazer um planejamento estratégico para o seu negócio aí. Vai no @AlineWolf com 2 Fs 2 e vamos prosperar todos em conjunto. A gente te espera também no Café do Beni nas terças-feiras. Espero que você tenha gostado muito deste episódio. Esse aqui é o terceiro do nosso projeto de podcast BNI Rota dos Plátanos com você, trazendo muita inspiração, muitas conexões e trazendo para você, para esse ambiente de prosperidade, leveza e muito ter muito mindset ampliado aí para sua qualidade de vida e de negócios. Obrigada e até a próxima edição.